Voltando a falar de teologia e tradição, agora nós vamos falar sobre a teologia neo-ortodoxa, que não chega a ser aquela perspectiva ortodoxa, mas também não chega a ser aquela perspectiva liberal. E aí, como é a teologia neo-ortodoxa? Ela é mais uma hermenêutica do que uma teologia sistemática completa. Ela foi uma reação contra o liberalismo do final do século XIX e se esforçou para preservar a essência da teologia da Reforma, ao mesmo tempo que se adaptava a questões contemporâneas. É uma teologia do encontro entre Deus e o ser humano, ou seja, a gente vai se deter no somente as escrituras, somente a graça, somente a fé. Entretanto, a gente não vai, de certa forma, como é que eu posso dizer? A gente vai pegar isso, mas a gente também não vai desconsiderar a época, a linguagem, a cultura do nosso tempo. Quem seria Deus na teologia neo-ortodoxa, segundo Franklin Ferreira e Walter Miranda, pelo menos até o ano 2000? Deus, na neo-ortodoxia, ele é totalmente transcendente, exceto quando decide revelar-se ao ser humano. Deus é inteiramente soberano sobre a sua criação e independente dela. Deus não pode ser conhecido por meio de provas, até a partir do pensamento de Søren Kierkegaard. Deus não pode ser conhecido por doutrinas objetivas, mas por meio de uma experiência de revelação. Então, no caso, o raciocínio neo-ortodoxo é que Deus não cabe nas doutrinas que a gente tem. Então, e de certa forma faz sentido, né? Porque, por exemplo, as doutrinas elas servem mais para a gente conseguir entender um pouquinho, né? Do que necessariamente dizer Deus é assim, né? E aí nisso, quem é Cristo na teologia neo-ortodoxa? Cristo, conforme manifesto nas Escrituras, é o Cristo da fé, e não necessariamente o Jesus histórico. Cristo é a revelação de Deus. O Cristo importante é aquele experimentado pelo indivíduo. Cristo não teve um nascimento, de acordo com Emil Brunner, né? Cristo não teve um nascimento virginal. Ele é símbolo do novo ser, no qual tudo o que separa as pessoas de Deus é eliminado, de acordo com o raciocínio de Paul Tillich. O que seria a revelação na teologia neo-ortodoxa? Há uma tríplice revelação de Deus ao homem por meio da sua palavra. Jesus é o verbo feito carne. A escritura aponta para a palavra. A pregação proclama o verbo feito carne, de acordo com o raciocínio de um teólogo neo-ortodoxo chamado Karl Barth. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é revelada pelo Espírito à medida que a Bíblia e Cristo são proclamados. A Bíblia é humana e falível, sendo confiável somente na medida em que Deus se revela por meio de encontros com a Escritura. A historicidade da Escritura não é importante. O relato da criação, de acordo com Niebuhr, né, é um mito ou uma saga, de acordo com Karl Barth. E aí, salvação na teologia neo-ortodoxa. O homem é totalmente pecaminoso e somente pode ser salvo pela graça de Deus. A palavra produz uma crise de decisão entre a rebeldia do pecado e a graça de Deus. Somente pela fé a pessoa pode escolher a graça de Deus nessa crise e receber a salvação. Toda a humanidade está eleita em Cristo, de acordo com Karl Barth. Não existe nenhum pecado herdado de Adão, de acordo com Brunner. O homem peca por opção e não por causa da sua natureza, de acordo com Brunner. Pecado é egocentrismo, de acordo com Emil Brunner também. Pecado é a injustiça social e o medo, de acordo com Niebuhr. A salvação é o compromisso com Deus por intermédio de um salto de fé às cegas quando se está em desespero, de acordo com Kierkegaard. O que seria a escatologia na teologia neo-ortodoxa? O inferno e o castigo eterno não são realidade, de acordo com Emil Brunner. Então está aqui o pensamento
neo-ortodoxo. Não chega a ser ortodoxo, não chega a ser liberal, mas está mais ou menos desse jeito. E a gente agora vai falar no próximo vídeo sobre a teologia da libertação. Deixa eu ver aqui. Mas, cara, essa visão desses caras é muito diferente do que nós pensamos. É porque nós pensamos numa teologia que já foi digerida pela confissão doutrinária da nossa igreja. Então, nós, desde quando nós nos convertemos, nós passamos por isso. Nós não, por exemplo, vocês agora estão vendo que existem outras perspectivas. E o que acontece? Daí onde o motivo de não se passar isso para o cara que está lá na igreja chegando, por quê? Porque você não vai ter tempo suficiente para conversar esse assunto. Vai embora tudo, vai embora. Entende? Olha só, observa bem, olha as reações do Fernando e olha as reações da Vanessa. Imagina alguém que chegou na igreja hoje e escuta isso. Meu Deus. Não. Entende? Na igreja é a confissão doutrinária da igreja. E o indivíduo fica feliz da vida porque conseguiu decorar aquilo ali antes de batizar. Não, eu tô queimado porque, tipo assim, vai um pouco, a visão dos caras vai um pouco deturpada. Porque a Bíblia diz. É porque, tipo assim, vou pegar um ponto que você olhou aí, mas ele acha que, tipo assim, o Jesus não veio da Virgem Maria. Não veio de uma virgem, de uma mulher. Não, de uma mulher veio. Da mulher ele veio. Não veio disso, mas não veio Não veio da virgem. Não veio da virgem. Isso, A outra visão dele ele acha que. Porque para dizer que Jesus veio de um sapo, ele vai ter que ter mais fé do que dizer que veio de uma mulher. Não. Aí outro ponto que eu peguei foi que ele disse que, de repente, o início de tudo pode ser uma saga, não é como a Bíblia diz. Não é bem que não é como a Bíblia diz. O que acontece é que eles dizem que naquele conjunto existem narrativas. E a gente até aprende com essas narrativas. Não quer dizer necessariamente que seja uma coisa que assim, olha, é uma revelação especial de Deus, como o pensamento cristão ortodoxo que a gente está acostumado. Deu para entender? Na verdade, esse homem nunca se converteu, nunca teve O que eu posso ir para a teologia da libertação ou vamos continuar com o desabafo de crise? O que acontece? Olha só. Gente, é só tentar entender. Olha só, é só a gente tentar entender o seguinte: enquanto vocês levantam cedo para ir batalhar para o pão de cada dia e de noite vocês vão para o culto, eles levantam cedo para pesquisar essas coisas. Não, eles antes de escrever, eles pesquisam. Então, o que para a gente é apenas alimento, para eles é ferramenta de pesquisa. Eles não têm o mesmo olhar do fiel devoto. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Assim, esses teólogos aqui, eles não estão indo como você vai lá no culto, assim, olha, eu vou lá, quero conversar com Deus, mestre, eu preciso de um milagre. Está dando para entender? Eu não estou indo, né? Nada temerei, Jesus está na minha vida. Não, eles não estão assim. Eles estão o quê? Eles estão fuçando, cavando, o que diz arqueologia, antropologia, o que diz não sei o que lá. É um trabalho que eles estão fazendo. E aí, cientificamente, o que acontece? Cheguei a essa conclusão, cheguei a essa conclusão, cheguei a essa conclusão. Eles não estão tendo uma perspectiva de fé. Isso. Eu vou precisar ouvir agora a Marília, tá, André? Porque senão aí a gente não vai embora. Fala, Marília. Será que a gente pode dizer totalmente que eles estão errados? Eu entendo. Não geraria esse conflito e nem levaria a gente estar estudando hoje. Eu entendo. A gente não pode dizer que eles estão errados nem que eles estão certos. Eu entendo que é o seguinte: fé é fé, ciência é ciência. Por exemplo, vamos lá. Digamos que haja, que nem na aula que a gente está fazendo sobre o Pentateuco, há uma discussão sobre a autoria mosaica. Essa discussão não é uma discussão de fé, é uma discussão de evidências nos documentos. Então, ou seja,
se foi Moisés, se foi Joaquim, não vai mudar a minha vida em relação a Deus falar comigo quando eu abro a Bíblia e leio a história de José. Está dando para entender? Quando eu leio, né, aquele momento de Acã, por causa da sua cobiça, prejudicar toda a nação, que de certa forma é o que acontece, por causa de um filho maluco, né? Às vezes pai, mãe, irmã, tudo sai corrido de uma comunidade. Está dando para entender? Por causa de uma doida, né? Aí de repente, né, o que acontece? O marido pega HIV. Então, se a gente for observar, aí você olha a narrativa de Acã, aquilo ali mexe com você. Para mim, isso é muito mais profundo do que se foi Moisés, se foi Joaquim. Aí o que acontece? Eu posso afirmar que foi Moisés? Não. Eu posso negar que foi Moisés? Não. Mas eu preciso obrigatoriamente, como o trabalhador da Bíblia, ser alguém que pelo menos está situado no que está acontecendo. Por exemplo, vocês são teólogos. Se vocês não souberem que existe isso ao redor de vocês, como é que vocês vão conversar de repente com um garoto que está no segundo, terceiro período de alguma faculdade de ciências humanas aí? Está dando para entender? Aí quando o indivíduo vier questionar a Bíblia por causa de alguma coisa, por causa de um professor de filosofia dele, você não está boiando, você tem alguma coisa para conversar. Agora, se você só ficar na parte confessional da igreja, você só pode fazer o quê? Catequizar. Que, por exemplo, é errado? Não, só que catequizar é um trabalho confessional. Você está preparando aquela pessoa para viver aquela fé ali. No caso aqui, não. Vocês estão se preparando para dialogar sobre teologia em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Inclusive com teólogo que não crê em Deus, com teólogo que crê em Deus, com teólogo que batiza criança, teólogo que não batiza criança. Vocês percebem que vocês tiveram crise com gente tanto no aspecto conservador quanto no aspecto liberal. Por quê? Pelo fato da gente estar saindo do quadrado denominacional da gente para ver algumas coisas ao nosso redor, né? Então a crise faz parte. Só que é o seguinte, como a Marília falou, a gente ainda não tem ferramentas o suficiente para negar nada de ninguém. Por isso que o meu conselho é o quê? Fernando vai escrever o livro dele, Vanessa vai escrever o livro dela. Você tá com cara de que não vai escrever livro não, né? Eu acho que não tá muito, né? Então, não tá com cara não. Você vai fazer um YouTube, isso. Olá, gente boa, eu acho isso tudo errado. Por quê? Porque eu acho. Pronto, não gostou, dá dislike. Então, gente, vamos falar agora da teologia da libertação no próximo vídeo. Peraí, deixa eu ver aqui, 13 minutos.